Olá pessoal, Humberto Palma aqui da Redesign, mais uma vez para mostrar uma super demo usando IA generativa do Watson X. Então vamos lá, o nome dessa demo é Comentarista Digital. Vocês vão poder ver um pouquinho dessa demo, na verdade ela já foi ao ar, né? No programa Papo 10 da Cazé TV, tá? Vou pedir para o pessoal colocar um pedacinho aqui do trecho do Watson, né? Falando lá na Cazé. Está de volta nesse domingão para falar do que vai acontecer aqui na Cazé na terça-feira. O Rafa, temos Copa da Itália, quartas de final, Inter de Milão e Lazio, vai ser um jogaço. E a minha pergunta, antes de apresentar a nossa novidade, é se o Djalma conhece o Yalisson. Já ouviu falar do Yalisson, Djalma? Como é que é? Yalisson. Ainda não, cara. Mas eu tô curioso. Meu irmão, o Yalisson foi desenvolvido com o Watson X da IBM e a partir de hoje ele vai ser o nosso convidado especial aqui no Papo 10. Como a gente é muito educado, aqui eu sou um cara muito educado, né, Rafa? Você conhece bem, é educadíssimo. Eu sou o Lorde. Apresente-se, Yalisson, pra galera te conhecer, meu velho. Fala pessoal do Papo 10, eu sou o Yalisson, uma IA desenvolvida com o IBM Watson. Estou aqui para trazer aqueles conteúdos e informações que a galera de casa não pode ficar sem saber. Eu trouxe umas curiosidades fresquinhas sobre o jogo. Eu já gostei dele. Assim, é um cara que já chegou educado. O que você tem pra gente, Alisson, então, pra eu ver se você... terça-feira, pra essa Copa da Itália que tá pegando fogo aqui na Cazé. Inclusive, Alisson, tem um jogador importante que pode balançar a rede pra caramba na terça, meu velho. Lautaro, que na temporada 24-25 marcou 9 gols e deu 3 assistências em 23 jogos. Já o Tate, na temporada 24-25, com 12 gols e 5 assistências em 30 partidas oficiais. Cara, e foi bom o Yalisson falar sobre isso, o Djalma, porque eu sou um fãzaço do Lautaro. Legal? Mas a intenção aqui é a gente mostrar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, como que essa solução funciona. Então vamos pensar o seguinte: para que a gente consiga enriquecer um modelo de IA generativa com dados que estão na internet, eu preciso acessá-los, né? Então eu preciso ir lá nos portais, adquirir essas informações. Por exemplo, uma partida acabou de terminar, os portais estão dando notícias, a gente pode injetar, por exemplo, a narração do jogo, a gente pode injetar informação não estruturada, né? Ou via arquivos tradicionais como PDF, Doc, PowerPoint, e a gente precisa fazer com que o modelo aprenda esses dados. Então a primeira coisa é, a gente construiu, usando o Watson Orchestrate, um agente de IA que faz esse crawler, né? Ele vai lá dentro dessas fontes de dados, captura essas informações e extrai os textos e persiste essa informação num vector database, né? Que são bancos de dados especializados para treinamentos de IA generativa. Então, dentro da nossa solução aqui dentro do Watson X, a gente usou o Milvus, né? Que está disponível lá dentro do watsonx.data. Poderíamos ter usado o Elasticsearch, poderíamos ter usado o AstraDB da nova empresa adquirida pela IBM, que é a DataStax, mas a gente foi aqui de Milvus, tá? Então, o dado persistido uma vez dentro do Milvus, o que a gente fez foi injetar prompts aqui dentro do Watson X AI, via chamadas de API. A gente usou os modelos do Granite 3.2, aí, os últimos modelos super bacanas aí da IBM em relação a modelos de LLM, e a partir daí a gente conseguiu montar perguntas e respostas. Então ele fica bem inteligente ali, bem contextualizado a respeito daquela partida de futebol. E na ponta, cara, aí a criatividade é o limite, né? Então, assim, basicamente, dentro dos front-ends possíveis, a gente pode criar, como a gente vai mostrar, uma espécie de chatbot, mas poderia ser um app de celular, poderia ser uma aplicação como foi lá na Cazé, uma aplicação falada, onde o Watson tinha uma vozinha e etc. Ou a gente pode usar essa informação, quem sabe até, para retreinar outros modelos, né? Por exemplo, um modelo de machine learning, etc. Tá? Então, resumindo, dados extraídos da internet pelo Watson Orchestrate, dados persistidos aqui no Milvus, e depois o Watson X AI com os modelos do Granite sendo injetados e chamados por APIs, né? Então, essa basicamente é a arquitetura da solução, e a gente vai ver na sequência como é que isso foi construído, um pouco mais de detalhes, né, da ferramenta, tá? Legal, então como vocês viram ali no desenho, a gente vai começar mostrando o IBM Watson Orchestrate, né? O Orchestrate, ele tem uma capacidade muito legal da gente construir skills, né? Então ele tem um grande catálogo
com várias habilidades pré-prontas que a IBM já trouxe em cima dos principais softwares aí do mercado, né? Por exemplo, Salesforce, tem aplicativos do Google, aplicativos como ServiceNow, Workday, Jira, entre outros. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no aplicativo do Monday, a gente já tem dentro do Orchestrate diversas skills que sabem fazer e permitem que a gente automatize uma série de tarefas dentro desse aplicativo super utilizado aí, por exemplo, criar um item, deletar um grupo e etc. Então a gente já tem a forma de construir isso. Só que na nossa solução, a gente não construiu, a gente não usou, né? Na verdade, desculpa, a gente não usou um pré-pronto desse. A gente produziu os nossos próprios skills. É isso aí. Dentro do Orchestrate, a gente pode construir skills novas, né? Então, a gente produziu dentro do Orchestrate 3 skills. Reparem que elas estão enumeradas aqui, ó, como o agente 1, que é o Web Crawler. Então, a gente vai passar por parâmetro para ele, as URLs, e ele vai fazer o efeito de extração dos dados que existem na web. Legal? Então, a gente tem um endpoint por trás que está configurado e programado para isso. A partir daí, a gente tem um segundo agente que pega essa informação que foi extraída e persiste isso dentro do database lá do Milvus, tá? Então, a gente vai injetar via também chamada de API esses snippets, né, de código. Então, são arquivos JSON que a gente vai salvar essas informações lá dentro do Milvus. Então, uma vez que o Milvus está com essa informação vetorizada já, a gente entra no agente 3, que é o agente que é o agente onde a gente envia as perguntas, contextualiza ali via prompts essas perguntas e recebe as respostas, no nosso caso aqui em cima do Granite. Tá? Então a gente tem aí o flow, o que foi utilizado lá no Yalisson, lá da Casa TV, né? Então a gente tem essa informação aqui, mostrando um pouco mais detalhes como é que foi o fluxo de dados desse treinamento, né? Bem legal ver por trás assim um pouco mais como funciona. E essa parte por final aqui, que é a parte onde a gente vai ter, claro, as perguntas, né, a interação ali com os modelos, eu deixei ela meio pré-pronta aqui para a gente mostrar o seguinte. Dentro do Watson X, a gente tem um módulo que, putz, a gente é fã aqui, que é o Prompt Lab. Então, dentro do Prompt Lab, eu configuro qual modelo eu vou usar. Reparem que a gente tem uma série de modelos dentro do Prompt Lab, dentro do Watson X em geral. Estou usando o último modelo aqui da IBM, o 3.2 aqui do Granite. Reparem que aqui dentro do meu prompt eu tenho um arquivo. Basicamente, esse arquivo aqui é a saída lá do Milvus, tá? Onde eu tenho os dados do jogo capturado ali, que basicamente foram as informações que o Orchestrate extraiu da internet. E a partir daí, eu posso simplesmente fazer perguntas, né? Então, assim, imagine lá na hora que o comentarista está falando lá, né? E aí ele pode simplesmente fazer uma pergunta. E aí, como é que foi a partida lá, por exemplo, entre os dois times lá do campeonato italiano? E a partir daí, o modelo Papum responde ali como que foi a partida, onde foi, quem venceu, quem fez os gols, etc. Então, por trás, claro, a gente tem prompts, né? Que estão contextualizados, dizendo, por exemplo, que haja como um jornalista esportivo, especializado em futebol, etc., até para que a gente coloque um tempero ali da forma com que vai ser escrito as informações. Eu posso botar ele mais formal, ele mais, por exemplo, falando gírias, etc. E, claro, isso pode ser implementado. O que significa isso? Isso pode ser disponibilizado para ser usado como uma API. Então, ao invés de eu usar um front-end como esse, ou um chatbot, eu posso simplesmente ter uma API que recebe pergunta e extrai e devolve, claro, as respostas, né? Então, basicamente, isso foi o que a gente usou lá no programa. É claro que tem vários e vários desdobramentos por trás, mas a gente acredita que para essa demo aqui de hoje, era basicamente isso que a gente queria mostrar. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por assistirem mais uma demo com a gente. Aqui tá claro, como todo final aqui, a gente deixa os nossos contatos aí. Lembrando que a gente está com um site super novo aí, bacana, vale a pena a visita, tá bom? Então tem os nossos telefones de contato. Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente, quiserem ver como o RDN Labs pode produzir talvez uma demo dessa especializada no conceito de vocês, a gente está falando de futebol, claro,
mas a gente poderia estar falando de outros esportes, a gente poderia estar falando de outros temas, né? Deu para perceber que a tecnologia é bem ampla para permitir isso. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom? Obrigado, até a próxima.